Olá pessoal, tudo bem? Hoje nesse vídeo vamos ver como interpretar questões de matemática. Existem algumas palavras do português que têm relação direta com símbolos matemáticos. Aí nesse vídeo nós vamos ver exatamente isso, né? Qual é a relação. Por exemplo, temos algumas palavras, né, que têm relação com a operação de multiplicação. Temos palavras que têm relação com a operação de divisão. E temos palavras, né, que têm relação direta com a igualdade, por exemplo. Então, para iniciar aqui, vamos ver o seguinte, né, como identificar a operação de multiplicação em problemas de matemática. Tá? Vamos ver como que a gente vai fazer isso. Então aqui, olha, vamos começar por algumas preposições. Tá? Então nós temos aqui o seguinte, olha, a preposição da, tá? A preposição de, a preposição do, tá? Também dessa e desse, tá? Quando estão entre duas quantidades, isso aqui é importante, pessoal. Olha, quando estão entre duas quantidades, tá? Com ou sem a presença de incógnitas. Incógnitas são variáveis. Né? Então, sempre que a gente tem essas preposições, isso daí está diretamente relacionado com a operação de multiplicação. Podemos ter aqui também o plural, né? Que dá, das, né? Que do, dos, dessas também, desses, também representa a operação de multiplicação. Então vamos ver aqui um exemplo. Né? Um exemplo bem simples dessa situação é esse exemplo aqui. Ó. Calcule 2/5 de, está vendo aqui a preposição de, tá? De R$ 2.800. Então quando ele fala aqui calcule 2/5 de, para a gente efetuar o cálculo desse valor aqui, a gente vai pegar 2/5 vezes a preposição de, vezes 2.800. Então vamos ver isso aqui, olha. 2/5 está aqui, a preposição de, então aqui vai aparecer uma operação de multiplicação. Olha, multiplicação vezes 2.800. Então, vezes 2.800. Observe aqui o seguinte, né, olha, que como esse 2.800 é um número inteiro, então aqui nós temos aqui o denominador 1. Tá? Esse denominador 1 aqui, então, isso aqui vai gerar o quê? Uma multiplicação de frações. Então, observe que esse 5 aqui dá para dividir por 5, tá? E esse 2.800 também dá para dividir por 5. Então, nós vamos ficar aqui com o 2, né? Aqui o 2 no numerador. 5 dividido por 5 dá 1, vezes, tá? E 2.800 aqui dividido por 5, isso dá 560. E aqui ficou o denominador 1. Bem, agora para efetuar, para finalizar o cálculo aqui, basta a gente multiplicar esse 2 por 560, né? 2 vezes 560, e isso daqui dá 1.120. Tá? Ou seja, portanto, né? 2/5 de R$ 2.800 é igual a R$ 1.120. Ok? Então, essa é uma primeira situação aqui que aparece a preposição de, e a gente tem que sempre observar o seguinte, né? Só tem efeito de multiplicação quando essa preposição aparece entre duas quantidades. Observe aqui, ó, a quantidade 2/5, né? Isso é uma quantidade, e a quantidade R$ 2.800. Então, essa preposição entre esses dois valores vai representar aqui uma multiplicação. Ok? Então, vamos ver aqui agora uma outra situação. Né? Agora, como identificar a igualdade na interpretação de problemas matemáticos? Então, igualdade, né? Como que a gente vai identificar isso? Bem, a gente tem algumas palavrinhas, né? Que na verdade são verbos, né? Os verbos indicam aí igualdade. Então, vamos ver aqui quais são. É, tá? Por exemplo, pode aparecer assim, olha, o valor é 2/5, então esse valor é igual, né? Possui, né? A palavra possui. Né? Tem, equivale. Tá? Claro que também agora, olha, entre duas quantidades, né? Novamente, sempre entre duas quantidades. Né? Se o verbo não estiver entre duas quantidades, então
não representa uma igualdade, né? Representa outra coisa, mas não representa uma igualdade. Tá? Isso também envolvendo incógnitas ou não. Tá? Pode ser incógnita, como também pode não ser. Então, vamos ver aqui um exemplo, né, dessa situação. Então, olha, a idade de Ana é, olha aqui o verbo, tá vendo? Olha o verbo aqui, ó, é. Então aqui tem uma igualdade. O dobro, né, duas vezes, é o dobro da idade de Beatriz. Olha aqui, ó, esse da aqui, né, essa preposição aqui, vai representar uma multiplicação, tá vendo? Está entre duas quantidades. O dobro é uma quantidade. Idade de Beatriz também é uma outra quantidade. Ela tem tantos anos. Então aqui é só para representar a expressão, tá vendo? Represente a expressão matemática. Não é para fazer nenhuma conta, não vamos fazer conta aqui nessa situação, somente representar a expressão. Então nós vamos pegar aqui o A como sendo a idade de Ana, né? Então vamos pegar aqui, olha, A como sendo a idade de Ana. Então a idade de Ana, que eu chamei de A, então tem uma igualdade aqui por causa desse verbo é. Então é igual, tá? O dobro é duas vezes. Duas vezes, tá? Por que duas vezes? Porque aqui, na verdade, tem a preposição da, tá vendo? Duas vezes, o dobro da idade de Beatriz. Então, duas vezes a idade de Beatriz. Vamos considerar a idade de Beatriz como sendo B? Então, a expressão aqui vai ficar o quê? Duas vezes B. Tá? Duas vezes B. Esse 2 aqui vem da palavra dobro. Essa multiplicação aqui vem da preposição da. E esse B aqui vem da idade de Beatriz. Ok? Então, observe, olha, o verbo está entre duas quantidades. Quais são as quantidades? A idade de Ana. Tá? A idade de Ana é uma quantidade. E então temos a igualdade, né, do verbo. E aqui o dobro. Né? O dobro. O dobro é outra quantidade. O dobro da idade de Beatriz. Essa preposição da aqui foi que gerou essa multiplicação aqui. Olha, ok? Aí pode surgir a seguinte pergunta. Ah, mas a gente não tem aqui esse D, né, idade de Ana, e esse outro D aqui, idade de Beatriz. Isso daí não geraria uma multiplicação? Não, né? Porque esse D aqui não está entre duas quantidades. Né? Ele é uma ligação aqui para dizer idade de Ana. Né? Então aqui não está entre duas quantidades. Aqui também, olha, não está entre duas quantidades. Então esses dois Ds aqui, esse D e esse outro D aqui, não representa multiplicação, ok? Então vamos ver aqui agora uma outra situação. Como identificar a operação de divisão em problemas de matemática? Bem, isso aqui é uma outra situação, né? Identificar a operação de divisão. Então, olha, também a operação de divisão ela é identificada por uma preposição. Né? Então, nós temos aqui, ó, por. A preposição por entre duas quantidades representará uma divisão. Essa operação também pode vir com o termo razão ou quociente. Então, nós temos esse probleminha aqui. Ó. A escola A receberá. Observe que aqui nós temos um verbo. Tá? Então, a escola A receberá. Então, isso aqui vai representar uma igualdade, né? Porque aqui a gente tem uma incógnita, né? A escola A. Então, a escola A é uma incógnita aqui, e a gente vai colocar o A. E aqui esse receberá vai representar a igualdade. Tá? 20%. Né? Esse 20% aqui, pode observar que a forma que a gente pronuncia tem um por aqui implícito, né? 20%. Então, aqui esse 20% é uma divisão, né? 20 dividido por 100, porque tem a palavra por aqui implícita aqui. E essa palavrinha aqui, essa preposição das aqui, porque 20% dá 130 bolas. Então, esse das aqui vai representar o quê? Uma multiplicação. Tá? Então, ele quer saber aqui, né, o que nós temos aqui na realidade. A escola A receberá 20% das 130 bolas que serão distribuídas pelo governo.
Aí ele quer saber o seguinte, né? Quantas bolas a escola A receberá. Então vamos montar aqui a primeira expressãozinha, né? Na verdade a gente tem isso aqui, ó. A escola A receberá, né? Ou seja, o verbo receberá aqui. Então aqui é igual 20% das 130 bolas. Então aqui, esse por aqui, né? Esse por aqui vai representar uma divisão. E esse das aqui, essa preposição, duas preposições aqui, isso aqui vai representar uma multiplicação. Isso aqui é sempre divisão. Então o que nós temos aqui? Escola A é igual 20%. Né? Então aqui a gente tem uma divisão, 20 no numerador, 100 no denominador, 20%. Ó, 20% aqui. Das vezes, tá? 130. 130. Aqui também, novamente, né? Isso daqui é um número inteiro. Vamos colocar aqui um quociente aqui, isso aqui é um número inteiro. E aqui, então, o denominador é 1. Veja bem, esse zero aqui, ó, eu posso cancelar com um zero desse. Né? Um está no numerador e o outro no denominador. E esse zero aqui também, que está no numerador, eu posso cancelar com esse outro aqui do denominador. Né? Então, na verdade, no numerador ficou só o 2 e o 13, e aqui ficou 1 e 1. Então, na verdade, isso daqui fica igual a 2 vezes 13, 26. Então, são 26 bolas. Né? Ou seja, portanto, a escola A receberá 26 bolas. Agora vamos ver como identificar incógnita em problemas de matemática. Então nós temos aqui, ó, que a incógnita, ou variável também como é chamada, pode ser identificada em um problema nas palavras qual, que, certo valor. Por exemplo, certo valor foi gasto em 3 lojas. Então a gente vai ter que colocar uma incógnita para isso. Certa quantia também, né? Certo valor, certa quantia. Quantos, quantas, né? Tudo isso aí está relacionado com uma incógnita. Então vamos ver aqui esse exemplo 4. Marina saiu para pagar contas com certo valor. Tá vendo aqui, ó? Certo valor. Então esse certo valor aqui é uma incógnita, a gente não sabe, né? Certo valor em reais. A primeira conta paga foi 1/4 do valor. Olha aqui a preposição do aqui que vai representar uma multiplicação. Né? 1/4 vezes x, né? Que a gente vai chamar aqui o valor, esse certo valor de x. Então aqui é 1/4 vezes x. A segunda, 2/5 do valor. Então, 2/5 vezes a preposição do vezes x, novamente. E ainda ficou com R$ 700. Então, ficou ainda com R$ 700. Calcule o valor que Marina levou para pagar as contas. Então, ele quer saber exatamente o valor de x. Então, vamos lá. Vamos chamar aqui o x, né? Esse certo valor, vamos chamar de x. Então, aqui nós temos o seguinte. Ó. Vamos colocar aqui como conta 1, conta 2 e aqui a sobra. Então, observe aqui ó, que na primeira conta, o que ela gastou na primeira conta? 1/4 do valor. Então, aqui, ó, 1/4 do valor. Então, vezes, né, a preposição do ali representa a multiplicação, e o valor é x, né? Certo valor, x. Aqui, ó, 2/5 do valor. Então, 2/5 vezes, né, do valor, vezes x. E aqui a sobra foi exatamente R$ 700, né? R$ 700. Observe que, por enquanto, a gente não tem aqui uma equação, mas a gente pode obter a equação, sabendo-se que esse valor que ela levou para pagar as contas, ela pagou a primeira conta, mais a segunda conta, e tem mais essa sobra aqui. Então, todo esse valor que ela levou, que é o x, né? X é igual ao que ela gastou na primeira conta, mais o que ela gastou na segunda conta, mais o que sobrou. Então, esse valor todinho que ela levou para fazer a compra é exatamente isso daqui. Isso daqui é uma equação do primeiro grau. Né? Então, nós temos aqui, ó, se você observar, aqui é um denominador 1, né? Denominador 1 aqui. Aqui também um
denominador 1, e o x ali inteiro. Então aqui a gente tem uma multiplicação de frações, aqui também é uma multiplicação de frações. Então essa equação fica assim, ó. X é igual a 1 vezes x, x. Tá? X, e aqui 4 vezes 1, 4. X dividido por 4. Mais, né? Então nós temos aqui mais, tá? Mais 2 vezes x, 2x. 5 vezes 1, 5. Então é 2x dividido por 5. 2x dividido por 5. Mais 700. Então nós temos aqui essa equação, observando que aqui, né, olha, o denominador aqui é 1 e que o denominador aqui também é 1. Né? Então nós temos denominador 1, 4, 5 e 1. Então o mínimo múltiplo comum aqui, né, denominador comum, é 20. Né? Se você fizer o denominador comum aí, vai obter 20. Então nós temos aqui no primeiro membro, né, aqui, ó, denominador 20 igual. Vamos reduzir ao mesmo denominador, né? Um denominador para o primeiro membro e um para todo o segundo membro. Então nós temos aqui para o segundo membro o denominador 20 também. Então vamos lá. 20, né? 20 dividido por 1 aqui, ó, 20 vezes x. Então aqui 20x, né? 20x. Agora aqui, ó, 20 dividido por 4 aqui, ó, dá 5. 5 vezes x, 5x aqui. 20 dividido por 5, 4. 4 vezes 2, 8. Então aqui 8x, né? Mais 8x. 20 dividido por 1, 20. 20 vezes 700, né? 2 vezes 7, 14, dá 14.000, né? Então 20 vezes 700, isso aqui dá 14.000. Como a gente reduziu ambos os membros, né, ao mesmo denominador, a gente pode cancelar os denominadores de ambos os membros. Né? E aí a gente fica com 20x que está no primeiro membro, aqui 20x, aqui 5 e 8 dá 13. Né? Como esse 13 está no segundo membro, já somando aqui, então vou passar para o primeiro, ele está positivo, vem para o primeiro, negativo. Então menos 13x igual 14.000. 20x menos 13x, isso dá o quê? 7x. 7x igual a 14.000. Esse 7 aqui que está multiplicando, ele vai passar o quê? Dividindo. Então, a gente vai ficar aqui com x igual, né? Aqui 14.000 permanece aqui no numerador. Tá? E esse 7 aqui que estava multiplicando, ele vem para cá agora dividindo. 14 dividido por 7 dá 2. Então, esse x aqui ele é igual a 2.000. Tá? Ou seja, tá? O que nós temos aqui? Portanto, Marina saiu para pagar as contas com 2.000 reais. Portanto, o valor que Marina levou para pagar as contas é igual a 2.000 reais. Então, pode observar, né, que identificar essas palavrinhas do português, né, com a simbologia matemática, isso é muito importante, né, na análise, na interpretação de problemas matemáticos. Na verdade, isso não vai resolver por completo o seu problema, né, mas ajuda bastante na identificação dos símbolos, das operações que devem ser feitas. Então, pessoal, por hoje é só, né, essa discussão aí como interpretar problemas de matemática. Se inscreva aí no canal, ative o sininho, né, para receber as notificações assim que os vídeos forem postados no canal. Então, pessoal, até a próxima e obrigado aí pela atenção.